A alma é imortal. Obra de Gabriel Delanne, parte 2. Não se pode conceber a alma senão acompanhada de uma matéria qualquer que a individualize, visto que, sem isso, impossível lhe fora se pôr em relação com o mundo exterior. Na Terra, o corpo humano é o médium que nos põe em contato com a natureza, mas após a morte, destruído que se acha o organismo vivo, preciso se faz que a alma tenha outro envoltório para entrar em relações com o novo meio onde vai habitar. Desde os tempos mais remotos, essa indução lógica foi fortemente sentida, e tanto mais quanto mais as aparições de pessoas mortas se faziam, que se mostravam com a forma que tiveram na Terra, fundamentavam semelhante crença. Quase sempre o corpo espiritual reproduz o tipo que o espírito tinha na sua última encarnação, e provavelmente a essa semelhança da alma se devem as primeiras noções acerca da imortalidade. Se também ponderarmos que, em sonho, muitas pessoas veem parentes ou amigos que já faleceram há longo tempo, que esses parentes e amigos conversam com elas, parecendo vivos, como outrora, não nos será talvez difícil encontrar em tais fatos as causas da crença generalizada entre os nossos ancestrais numa outra vida. Verifica-se, com efeito, que os homens da época pré-histórica, a que se deu o nome de megalítica, sepultavam os mortos, colocando-lhes nos túmulos armas e adornos, pois de supor-se que essas populações primitivas tinham uma intuição de uma existência segunda, sucessiva à existência terrena. Deixa eu dar um pitaco aqui. Para quem estiver ouvindo esse livro áudio, há tempos aí, há alguns anos, não sei se foram arqueólogos, ou geólogos, arqueólogos, acharam túmulos de neandertais, e nos túmulos lá eles encontraram vários apetrechos assim, que sugeriam rituais perto daqueles restos mortais, né, daqueles neandertais, o que sugere rituais. Até mesmo, o que prova, né, que até mesmo o homem neandertal, os homens das cavernas, eles tinham a intuição de uma outra vida. Veja como que isso é algo forte. Como que os ateus falam que as pessoas acreditam em outra vida simplesmente porque isso foi ensinado a elas. Quem ensinou isso ao Neandertal? É algo intuitivo, isso é algo intrínseco ao homem. Desde que o primeiro homem deu o seu primeiro suspiro, isso está no interior do homem, essa chama vivaz, que mostra que ele não é só esse corpo, que existe algo a mais, que existe um ser todo-poderoso, que tudo criou, todo o universo, com quintilhões e quintilhões de estrelas e mundos habitados, e daí por diante. Quem ensinou para os homens das cavernas, tribos que nunca tiveram contato com o homem, assim por dizer, digamos, o homem branco, que tem esses rituais, que essa crença no sobrenatural. Quem ensinou isso? Aos neandertais, a tribos da África de 100, 500, 1000, 5.000 anos atrás, 7.000 anos atrás. Se a gente pudesse voltar lá, a gente veria esses habitantes, esses selvagens, praticando seus rituais lá de contato com um ser maior, buscando um ser maior, rituais assim de glorificação a uma outra vida. Quem ensinou isso a esses povos? Ninguém, porque eles são povos de milhares e milhares de anos atrás e povos que nunca tiveram contato com um homem branco para passar esse ensino a eles. Estão entendendo? Porque muitos ateus, muitos céticos, eles falam, crença em Deus, crença em vida após a morte, isso é bobagem, vem passando de geração em geração, é o pai que passa para os filhos. Se o filho tivesse nascido em tal lugar, ele não acreditaria em nada. Conversa. Porque nem quem nasce em locais ermos, isolados, não são tribos, não são civilizações materialistas, não existe uma civilização ateísta.
E por outro lado, existem civilizações, todas acreditam em algo maior. Isso é algo intrínseco ao ser humano, como eu estava dizendo, que mostra que existe um Criador, que existe uma outra vida, porque é algo que está dentro de cada um de nós. É uma sementinha que Deus colocou dentro de cada um de nós quando Ele nos criou. Se também ponderarmos que em sonho muitas pessoas veem parentes ou amigos que já morreram há longo tempo, que esses parentes e amigos conversam com elas, parecendo vivos como outrora, não nos será talvez difícil encontrar em tais fatos as causas da crença generalizada entre os nossos ancestrais numa outra vida. Verifica-se, com efeito, que os homens da época pré-histórica, a que se deu o nome de megalítica, sepultavam os mortos, colocando-lhes nos túmulos armas e adornos, pois de supor-se que essas populações primitivas tinham a intuição de uma existência segunda, sucessiva à existência terrena. Ora, se há uma concepção oposta ao testemunho dos sentidos, é precisamente a de uma vida futura. Quando se vê o corpo físico tornado insensível, inerte, malgrado a todos os estímulos que se empreguem, quando se observa que ele esfria, depois se decompõe, torna-se difícil imaginar que alguma coisa sobreviva a essa desagregação total. Se apesar, porém, dessa destruição se observa o reaparecimento completo do mesmo ser, se ele demonstra por atos e palavras que continua a viver, então mesmo aos seres mais frustros se impõe com grande autoridade a conclusão de que o homem não morreu de tudo. Só provavelmente, após múltiplas observações desse gênero, foi que se estabeleceram o culto prestado aos despojos mortais e a crença numa outra vida em continuação da vida terrestre. A Índia. Ainda nos dias atuais, as tribos mais selvagens creem numa certa imortalidade do ser pensante, e as narrativas dos viajantes são concordes no atestar que em todas as partes do globo a sobrevivência é unicamente afirmada, remontando aos mais antigos testemunhos que possuímos, isto é, aos hinos do Rig Veda. Vemos que os homens que viviam nas faldas do Himalaia, no Sapta Sindhu, país dos 7 rios, tinham intuições claras sobre o além da morte, Sindhu, baseando-se provavelmente nas aparições naturais e nas visões em sonho. Foi que os sacerdotes, ao cabo de muitos séculos, lograram codificar a vida futura. Como será essa vida? Um poeta Arya esboça assim, vigorosamente, o céu védico, morada definitiva dos deuses imortais, sede da luz eterna, origem e base de tudo o que é, mansão de constante alegria, de prazeres infindos, onde os desejos se realizam mal surjam, onde o Arya fiel viverá de eterna vida. Desde que o céu védico foi concebido qual morada divina, habitável pelo ser humano, posta se achou a questão de saber-se como poderia o homem elevar-se tão alto e como, dotado de faculdades restritas, seria capaz de viver uma vida celeste sem fim. Fora possível que o corpo humano, tão fortemente ligado à terra, levantando voo, tornado leve como uma nuvem, atravessasse o espaço para ir ter por si mesmo a maravilhosa cidade dos deuses? Necessário seria que um milagre se produzisse. Ora, esse milagre jamais visivelmente se produziu. Dar-se-ia então que a morada divina ainda estivesse sem habitantes? A não ser mediante um prodígio que corpo físico pode perder o seu próprio peso. Desse mistério, desse pensamento vago, nasceu, de certo modo, a preocupação positiva dos destinos da matéria após a morte, da sobrevivência de uma parte do ser. Essa a mais antiga explicação a que se conhece daquele misterioso além.
Abatido pela morte, o corpo humano se desfaz por inteiro nos elementos que participaram da sua formação. Os raios do olhar, matéria luminosa, o céu reabsorve. Os raios do olhar, matéria luminosa, o sol reabsorve. A respiração tomada aos ares, a estes volve. O sangue, seiva universal, vai vivificar as plantas. Os músculos e os ossos, reduzidos a pó, tornam-se humus. O olho volta para o sol, o respiro volta para o vaiu. O céu e a terra recebem o que lhes é devido. As águas e as plantas retomam as partes do corpo humano que lhes pertencem. O cadáver do homem se dispersa. As matérias que compunham o corpo vivo, privadas do calor vital, restituídas ao grande todo, servirão à formação de outros corpos. Nada se perdeu, nada o céu tomou para si. Entretanto, o Ária que morreu santamente receberá sua recompensa. Elevar-se-á às alturas inacessíveis, gozará da sua glorificação. Como será isso? Assim, a pele nada mais é do que o invólucro do corpo. E quando Agni, o deus quente, abandona o moribundo, respeita o invólucro corpóreo, pele e músculos. As carnes debaixo da pele são apenas matérias espessas, grosseiras, que constituem, segundo o envoltório destinado ao trabalho, sujeito às funções determinadas. Sob esse duplo envoltório da pele e do corpo, há o homem verdadeiro, o homem puro, o homem propriamente dito, emanação divina, suscetível de voltar para os deuses, como o raio de luz volta para o sol. A respiração para o ar, a carne para a terra. Depois da morte, essa alma revestida de um novo corpo, luminosa névoa, resplandecente, de forma brilhante, cujo próprio brilho afurta a fraca visão dos vivos, é transportada à morada divina. Se o Deus ficou satisfeito com as oferendas do Ária morto, vem ele próprio dar-lhe o invólucro luminoso com que a alma será transportada. Um hino exprime sumariamente a mesma ideia sob a forma de uma prece. Desdobra, ó Deus, os teus esplendores e dá assim ao morto o novo corpo em que a alma será transportada segundo a tua vontade. Se refletirmos que esses hinos estavam escritos há cerca de simplesmente 3.500 anos, na língua mais rica e mais harmoniosa que já existiu, ficamos sem poder calcular a que épocas recuadas remontam essas noções tão precisas e quase justas sobre a alma e o seu envoltório. Só mesmo toda a ignorância da nossa época, grosseiramente materialista, seria capaz de contestar uma verdade magnífica, tão antiga como o pensamento humano e que nos deparam em todos os povos. As nossas modernas experiências sobre os espíritos que se deixam fotografar ou se materializam momentaneamente, como veremos mais tarde, mostram que o perispírito é uma realidade física, tão inegável como o próprio corpo material. Já era essa a crença dos antigos habitantes da margem do Nilo e constitui fato digno de nota que no alvorecer de todas as civilizações topamos com crenças fundamentalmente semelhantes, quando quase nenhum meio de comunicação havia entre os povos tão distanciados uns dos outros. O Egito. Tão longe quanto possamos chegar, interrogando os egípcios, ouvimos-los afirmar a sua fé numa segunda vida do homem, num lugar donde ninguém pode volver, onde habitam os antepassados. Imutável essa ideia atravessa intacta todas as civilizações egípcias. Nada consegue destruí-la. Ao contrário, apesar o que não resiste às influências diversas, vindas de todas as partes, é como dessa imortalidade. Qual no homem é a parte durável que resiste à morte, ou que, revivificada, continua outra existência? A mais antiga crença, a dos começos de 5.000 anos antes de Cristo, considerava a morte uma simples suspensão da vida. Depois
de estar imóvel durante certo tempo, o corpo retomava o sopro e ia habitar muito longe, a oeste deste mundo. Em seguida, mas sempre muito remotamente, antes mesmo, talvez das primeiras dinastias históricas, surgiu a ideia de que somente uma parte do homem ia viver segunda vida. Não era uma alma, era um corpo diferente do primeiro, porém proveniente deste, mais leve e menos material. Esse corpo, quase invisível, saído do primeiro corpo, mumificado, estava sujeito a todos os reclamos da existência. Era preciso alojá-lo, nutri-lo, vesti-lo. Sua forma no outro mundo reproduzia, pela semelhança, o primeiro corpo. E o K duplo, ao qual no antigo império se prestava o culto dos mortos, uma primeira modificação fez do duplo, do K, um corpo menos grosseiro do que o era na concepção primitiva. Não passava o segundo corpo de uma substância, bi, de uma essência, bai, e afinal de um claror, de uma parcela de chama, de luz. Essa fórmula se generalizou nos templos e nas escolas. O povo, esse, se atinha à crença simples, original do homem composto de duas partes, o corpo e a inteligência, que ou separáveis, houve, pois, um instante, sobretudo nas proximidades da 18ª dinastia, em que coexistiam crenças diversas. Cria-se, ao mesmo tempo, no corpo duplo, ou no Ka, na substância luminosa, ou Bai, Ba, na inteligência, ou Ki, ou, eram três almas. Assim foi, sem nenhum mal, até ao momento em que, formado o corpo sacerdotal, este, sentindo a necessidade de uma doutrina, impondo-se-lhe uma escolha, teve que tomar uma decisão. Então, pelos fins da 18ª dinastia, 3064-1703 a.C., os sacerdotes, muito habilmente, para não ferir nenhuma crença, para chamar a si todas as opiniões, conceberam um sistema em que coubessem todas as hipóteses. A pessoa humana foi tida como composta de 4 partes: o corpo, o duplo, Ka, a substância inteligente, Ki, ou, e a essência luminosa, Ba, ou Bai. Mas essas 4 partes se reduziam realmente a 2, no sentido de que o duplo, ou Ka, era parte integrante do corpo durante a vida, como a essência luminosa, ou Ba, se achava contida na substância inteligente, ou Ki, ou. Foi assim que, nos últimos tempos da 18ª dinastia, pela primeira vez, o Egito, embora sem lhe compreender a verdadeira teoria, teve na realidade a noção do ser humano composto de uma única alma e de um só corpo. A nova teoria se simplificou ainda mais com o passarem o corpo e o seu duplo a ser tidos como permanecendo para sempre no túmulo, enquanto que a alma, a inteligência, servindo de corpo à essência luminosa, ia viver com os deuses a segunda vida. A imortalidade da alma substituía, desse modo, a imortalidade do corpo, que fora a primeira concepção egípcia. A China. Porventura, em nenhum povo, o sentimento da sobrevivência foi tão vivo quanto entre os chineses. O culto dos chineses se lhes impôs desde a mais remota antiguidade. Cria-se no Tian ou Xiangzi, nomes dados indiferentemente ao céu, mas, sobretudo, prestavam-se honras aos espíritos e às almas dos antepassados. Confúcio respeitou essas crenças antigas e, certo dia, entre os que o cercavam, admirou umas máximas escritas havia mais de 1500 anos sobre uma estátua de ouro no Templo da Luz, sendo uma delas a seguinte: falando ou agindo, não penses, embora te aches só, que não és visto nem ouvido. Os espíritos são testemunhas de tudo. Vê-se que no celeste império os céus são povoados, como a terra,
não somente pelos gênios, mas também pelas almas dos homens que neste mundo viveram. A par do culto dos espíritos estava o dos antepassados. Tinha por objetivo, além de conservar a preciosa lembrança dos avós e de os honrar, atrair a atenção deles para os seus descendentes, que lhes pediam conselhos em todas as circunstâncias importantes da vida e sobre os quais supunha-se que eles exerciam influência decisiva, aprovando-lhes ou lhes censurando o proceder. Nessas condições, é evidente que a natureza da alma tinha que ser bem conhecida dos chineses. Confúcio não concebia a existência de puros espíritos, atribuía-lhes um envoltório semimaterial, um corpo aeroforme, como o prova esta citação do grande filósofo. Como são vastas e profundas as faculdades do Kyushi Chie, espíritos diversos, a gente procura percebê-los e não os vê, procura ouvi-los e não os ouve. Identificados com a substância dos seres, não podem ser dela separados. Estão por toda parte, acima de nós, à nossa esquerda, à nossa direita, cercam-nos de todos os lados. Entretanto, por mais sutis e imperceptíveis que sejam, eles se manifestam pelas formas corpóreas dos seres. Sendo real, verdadeira, a essência deles não pode deixar de manifestar-se sob uma forma qualquer. O budismo penetrou na China e lhes assimilou as antigas crenças, continuou as relações estabelecidas com os mortos. Aqui está um exemplo dessas evocações e da aparência que toma a alma para se tornar visível a olhos mortais. O senhor Stanislau Julien, que traduziu do chinês a história de Yuan Zhang, que viveu pelo ano 650 na nossa era, narra assim a aparição do Buda devido a uma prece daquela santa personagem. Tendo penetrado na caverna, onde, animado de fé profunda, vivera o grande iniciador Yuan Zhang, se acusou de seus pesadelos. Recapitulando. Tendo penetrado na caverna, onde, animado de fé profunda, vivera o grande iniciador Yuan Zhang, se acusou de seus pecados, com o coração transbordante de sinceridade. Recitou devotadamente suas preces, prosternando-se a cada estrofe. Depois de fazer uma centena dessas reverências, viu surgir uma claridade na parede oriental da caverna. Tomado de alegria e dor, recomeçou ele as suas saudações reverentes e viu brilhar e apagar-se qual relâmpago uma luz do tamanho de uma salva. Então, num transporte de júbilo e amor, jurou que não deixaria aquele sítio sem ter visto a sombra augusta do Buda. Continuou a prestar-lhe suas homenagens e, ao cabo de 200 saudações, teve de repente inundada de luz toda a gruta, e o Buda, em deslumbrante brancura, apareceu, desenhando-se-lhe majestosamente a figura sobre a muralha. Ofuscante fulgor iluminava os contornos da sua face divina. Yuan Zhang contemplou em êxtase durante largo tempo o objeto sublime e incomparável de sua admiração. Prosternou-se respeitosamente, celebrou os louvores do Buda e espalhou flores e perfumes, depois do que a luz extinguiu-se. O Brahmane, que o acompanhara, ficou tão encantado quanto maravilhado daquele espetáculo. Mestre, disse ele, sem a sinceridade da tua fé e o fervor dos teus votos, não terias presenciado tal prodígio. Essa aparição lembra a transfiguração de Jesus, quando se prostraram Moisés e Elias. Os espíritos superiores têm um corpo de esplendor incomparável, por isso que a sua substância fluídica é mais luminosa do que as mais rápidas vibrações do éter, como poderemos verificar pelo que se segue.
A Pérsia. No antigo Irã, depara-se com uma concepção toda especial acerca da alma. Zoroastro pôde reivindicar a paternidade da invenção do que hoje é chamado o eu superior, a consciência subliminal e, de outro ponto de vista, a paternidade da teoria dos anjos guardiões. É conhecida a doutrina do grande legislador. Abaixo do ser incriado, eterno, existem duas emanações opostas, tendo cada uma sua missão determinada. Os Mudi têm o encargo de criar e conservar o mundo. Arimã, o de combater. Os Mudi e destruir o mundo, se puder. Há, igualmente, dois gênios celestes, emanados do Eterno, para ajudar aos Mudi no trabalho da criação. Mas há também uma série de espíritos, de gênios, de Geruers, pelos quais pode o homem crer que tem em si algo de divino. O Feruer, inevitável para cada ser, dotado de inteligência, era ao mesmo tempo um inspirador e um vigia. Inspirador por insuflar o pensamento de Osmud no cérebro do homem, vigia por ser guardião da criatura amada dos deuses. Parece que os Feruers imateriais existiam por vontade divina, antes da criação do homem, e que cada um deles sabia de antemão qual o corpo humano que lhes era destinado. A missão desse Feruer constituía em combater os maus gênios produzidos por Arimã, em conservar a humanidade. Após a morte, o Feruer se conserva unido à alma e à inteligência para sofrer um julgamento, receber a sua recompensa ou o seu castigo. Todo homem, todo Ized, gênio celeste, e o próprio Osmud tinha o seu Feruer, o seu Fracasqui, que por eles revela que se devotava à sua conservação. De certas passagens do Avesta, se há podido deduzir que depois da morte do homem, o Feruer voltava ao céu para desfrutar aí de um poder independente, mais ou menos extenso, conforme fora mais ou menos pura e virtuosa a criatura que lhe estivera confiada. De todo independente do corpo humano e da alma humana, o Feruer é um gênio imaterial, responsável e imortal. Todo ser teve ou terá o seu Feruer. Em tudo o que existe há um Feruer certo, isto é, alguma coisa de divino. Bom, esses são a visão desses povos antigos aí, né, que o autor, o Gabriel Delany, está retratando aqui, mostrando como as civilizações antigas tinham, né, a sua visão sobre as coisas celestes, sobre o mundo espiritual, como era rica essa visão, esses nomes aí, fazia parte do conhecimento deles lá da época, lá, né, o que eles tinham de conhecimento. O Avestá invoca o Feruer dos santos, do fogo, da Assembleia dos Sacerdotes, de Osmud, dos Asmichapandes, anjos celestes, dos Izedes, da palavra excelente, dos seres puros, da água, da terra, das árvores, dos rebanhos, do Tourogermen, de Zoroastro, em quem primeiro Osmud pensou, a quem instruiu pelo ouvido e ao qual formou com grandeza em meio das províncias do Irã. Na Judéia, os hebreus, ao tempo de Moisés, desconheciam inteiramente qualquer ideia de alma. Foi preciso o cativeiro de Babilônia para que esse povo bebesse entre os seus vencedores a ideia da imortalidade ao mesmo tempo em que a da verdadeira composição do homem. Os cabalistas, intérpretes do esoterismo judeu, chamam Nepesh ao corpo fluídico do princípio pensante. A Grécia. Os gregos, desde a mais alta antiguidade, estiveram na posse da verdade sobre o mundo espiritual. Em Homero, é frequente os moribundos profetizarem e a alma de Patroclo
vem visitar Aquiles na sua tenda. Segundo a doutrina da maioria dos filósofos gregos, cada homem tem por guia um demônio particular. Eles davam o nome de daimon aos espíritos, que lhes personifica a individualidade moral. Daimon não quer dizer demônio, né? No linguajar, ali acho que no grego, né? Daimon quer dizer um espírito, um anjo guardião, daimon, um anjo guardião. Era o que Sócrates falava, que tinha um daimon que instruía. Por falar em Sócrates, até Sócrates, que é conhecido como o maior filósofo da história, ele dizia que tudo que ele sabia era passado a ele por um daimon, por um espírito de luz, quer dizer, espírito de luz, né? Não é nossa linguagem que demônio significa, né, um ser das trevas, um ser votado ao mal, assim, a personificação do mal. Até mesmo Sócrates, para ver como que essas ideias são extremamente antigas e ricas, que até Sócrates, que é o maior filósofo da história, que viveu aí 600, né, anos antes de Cristo, tinha esse pensamento de uma outra vida. Ele acreditava em Deus, né? Não é como nós aqui hoje em dia temos uma ideia mais clara, mas ele acreditava, ele falava que tudo que ele sabia tinha sido passado a ele por um espírito. A generalidade dos humanos era guiada por espíritos vulgares. Os doutos mereciam visitados por espíritos superiores. Tales, que viveu 6 séculos e meio antes da nossa era, ensinava, tal qual na China, que o universo era povoado de demônios e de gênios, testemunhas secretas das nossas ações, mesmo dos nossos pensamentos, sendo também nossos guias espirituais. Até desse antigo fazia um dos pontos capitais da sua moral, confessando que nada havia mais próprio a inspirar a cada homem a necessidade de exercer sobre si mesmo essa espécie de vigilância, a que Pitágoras mais tarde chamou o sal da vida. Epimenides, contemporâneo de Solon, era guiado pelos espíritos e frequentemente recebia inspirações divinas. Sustentava fortemente o dogma da metempsicose e, para convencer o povo, dizia que ressuscitara muitas vezes e que, particularmente, fora naco. Sócrates e, sobretudo, Platão, como achassem excessivamente grande a distância entre Deus e o homem, enchiam-na de espíritos, considerando os gênios tutelares dos povos e dos indivíduos e os inspiradores dos oráculos. A alma preexistia ao corpo e chegava ao mundo dotada do conhecimento das ideias eternas, semelhante à criança que no dia seguinte ha esquecido as coisas da véspera. Esses conhecimentos ficava nela, amodorrado pela sua união com o corpo, para despertar pouco a pouco com o tempo. O trabalho, o uso da razão e dos sentidos. Aprender era lembrar-se, morrer era voltar ao ponto de partida e tornar ao primitivo estado de felicidade para os bons e de sofrimento para os maus. Cada alma possui um espírito familiar, que a inspira, com ela se comunica, lhe fala a consciência e a adverte do que tem que fazer ou que evitar. Firmemente convencido de que, por intermédio desses espíritos, uma comunicação podia estabelecer-se entre o mundo dos vivos e os que chamamos mortos. Sócrates tinha um espírito familiar, que eu acabei de falar, que constantemente lhe falava e o guiava em todas as circunstâncias. As coincidências, entre aspas, que vão nos guiando assim. Eu nunca li esse livro. Acabei de falar sobre isso, sobre o que Sócrates falava, que tinha um espírito guardião que a ele ensinava tudo. Sim, diz Lamartine, ele é inspirado segundo o afirma e repete. Por que nos negaríamos a crer na palavra do homem que, dada a vida por amor da verdade? Haverá muitos testemunhos que tenham o valor da palavra de Sócrates prestes a morrer? Sim, ele era inspirado. A verdade e a sabedoria não emanam de nós.
descem dos céus aos corações escolhidos que Deus suscita de acordo com as necessidades do tempo. O claro gênio dos gregos percebeu a necessidade de um intermediário entre a alma e o corpo, para explicar a união da alma imaterial com o corpo terrestre. Os filósofos da Hélade reconheceram a existência de uma substância mista designada pelo nome de Roshema, que lhe servia de envoltório e que os oráculos denominavam o veículo leve, o corpo luminoso, o carro sutil. Falando daquilo que move a matéria, diz Hipócrates que o movimento é devido a uma força imortal, ignis, a que dá o nome de Enormon, o corpo fluídico. Os primeiros cristãos. Foi a obrigação lógica de explicar a ação da alma sobre o invólucro físico que cederam os primeiros cristãos, acreditando na existência de uma substância mediadora. Aliás, não se compreende que o espírito seja puramente imaterial, porquanto, então, nenhum ponto de contato o teria com a matéria física e não poderia existir, desde que deixasse de estar individualizado num corpo terrestre. No conjunto das coisas, o indivíduo é sempre determinado pelas suas relações com os outros seres, no espaço pela forma corpórea, no tempo pela memória. O grande apóstolo São Paulo fala várias vezes de um corpo espiritual, imponderável, incorruptível, e Orígenes, em seus comentários sobre o Novo Testamento, afirma que esse corpo, a que se referia São Paulo, dotado de uma virtude plástica, acompanha a alma em todas as suas existências, em todas as suas peregrinações, para penetrar, e os corpos mais ou menos grosseiros e materiais que ela reveste e que lhes são necessários no exercício de suas diversas vidas. Eis aqui, segundo Pesani, as opiniões de alguns pais da Igreja sobre esta questão. Orígenes e os pais alexandrinos, que sustentavam uma certeza, os outros a possibilidade de novas provas após a provação terrena, propunham a si mesmos a questão de saber qual corpo que ressuscitaria no juízo final. Resolveram, atribuindo a ressurreição apenas ao corpo espiritual, como fizeram São Paulo e mais tarde o próprio Santo Agostinho, figurando como incorruptíveis, finos, tênues e soberanamente ágeis os corpos dos eleitos. Então, uma vez que esse corpo espiritual, companheiro inseparável da alma, representava pela sua substância quintessenciada todos os outros envoltórios grosseiros que a alma pudera ter revestido temporariamente e que entregara ao apodrecimento e aos vermes nos mundos por onde passara. Uma vez que esse corpo havia impregnado de sua energia todas as matérias para um uso limitado, transitório, o dogma da ressurreição da carne substancial recebia dessa concepção sublime brilhante confirmação. Concebido desse modo, o corpo espiritual representavam todos os outros que somente mereciam o nome de corpo pela sua adjunção ao princípio vivificante da carne real, isto é, ao que os espíritas denominaram perispírito. O espiritismo ensina sobre não a ressurreição, Aqui ele está fazendo um apontamento aqui, mas não é sobre o espiritismo ensina sobre a reencarnação. Nós voltamos aqui num novo corpo, o corpo que a gente, como cita muito aqui, o nosso corpo, ele vira alimento da terra, Nós voltamos o nosso espírito em um novo corpo para continuar a nossa evolução. Nosso corpo a gente deixa, como nós deixamos uma roupa suja, à tarde, num canto, para a gente tomar um banho, mas nós não somos aquela roupa, nós não somos aquela roupa, assim como nós não somos esse corpo, nós somos o nosso espírito eterno, que usa um corpo usa corpo para evoluir, Usa um corpo para evoluir. Diz Tertuliano
que os anjos têm um corpo que lhes é próprio e que, como lhes é possível transfigurá-lo em carne humana, eles podem, por um certo tempo, fazer-se visíveis aos homens e comunicar-se com estes visivelmente. Não sei, acho que a digitação está errada, acho que é Tertuliano, mas está escrito Tertulano aqui. Da mesma maneira, fala São Basílio, se bem haja ele dito, algures que os anjos carecem de corpo, no tratado que escreveu sobre o Espírito Santo, avança que os anjos se tornam visíveis pela espécie de corpo que possuem, aparecendo aos que de tal coisa são dignos.